Boa tarde a todos e todas. Então, estamos começando aqui a nossa aula 4 da disciplina integrante da UFNT de literatura e relações étnico-raciais nas escolas. Então, eu sou o professor Antônio. Bom, agora começamos aqui, né? Entramos. Boa tarde, Chasmila. Então, essa é a nossa aula 4 da disciplina de literatura e relações étnico-raciais nas escolas, né? Oferecida pela UFNT. Então, pessoal, hoje nós estamos com um convidado, o professor Antônio Carlos Gomes Ferreira, né? Já vou apresentar ele rapidinho. Só gostaria de fazer um pequeno resumo aqui do que foram as primeiras aulas nossas, né? Então, no primeiro encontro, a gente começou a debater um pouco sobre como nós podemos pesquisar e construir mais critérios para debater sobre esses temas relacionados às relações étnico-raciais nas escolas em geral, né? Então, eu lembro que a gente falou, por exemplo, que se debate muito, às vezes, hoje em dia, e as pessoas simplesmente falam qualquer coisa a respeito de qualquer assunto, sabendo que no final elas vão dizer, essa é a minha opinião, né? Como se dizer, essa é a minha opinião, valesse para construir qualquer argumento, né? Para construir qualquer ideia ali, para defender qualquer ideia. E daí, um pouco da toada do nosso curso é justamente nós começamos a pensar em como que a gente conversa com mais critérios, principalmente com esses assuntos que são mais sensíveis, né? São assuntos que brotam dentro e fora das escolas, né? E como que a literatura entra aqui, né? Ao longo das primeiras aulas a gente foi trazendo, então, como que a literatura, né? Que tem a língua ali como matéria-prima, é uma forma artística que pode trazer, né, de modo indireto, esses temas também para a gente debater, né, em sala de aula, né, desenvolvendo ali também outras habilidades ali com os nossos estudantes, né, a leitura, a interpretação, né, e principalmente a capacidade de imaginação, né, que foi um dos grandes pontos aí que a gente debateu nas duas últimas aulas, né, quando a gente trabalhou um pouco com o histórico, né, da formação do país, né, por como que a língua portuguesa chegou até o Brasil, né, através dos processos coloniais, né, e também através de algumas obras da chamada literatura universal, né. Então a gente fez a leitura do Pequeno Príncipe, né, na aula passada, e também lemos uma adaptação do Pequeno Príncipe, né, do Rodrigo Garcia, né, o Pequeno Príncipe Preto, né? E a partir dessas leituras a gente começou a pensar que a literatura, né, com esse potencial que ela tem de desenvolver em nós leitores capacidade de imaginação, ela pode desenvolver em nós leitores, né, pessoas leitoras, justamente essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né, de pensar em outras realidades possíveis, né, de debater justamente sobre o que a gente está chamando aqui também de alteridade, né, imaginar se colocar também no lugar das outras pessoas, né, entender, por exemplo, né, tempos passados também, se colocar em outros períodos da história, tentar interpretar outros períodos da história para nos entendermos melhor hoje no tempo presente, certo? Então, passado aí esse pequeno balanço aí do que a gente debateu mais ou menos nas primeiras aulas, eu gostaria de apresentar o nosso convidado, agradecer, né, a presença do professor Antônio Carlos Gomes, né? Então eu vou ler aqui rapidamente para vocês, né, a currículo aqui do professor, né? O professor Antônio Carlos Gomes, ele é graduado, né, e ele é mestre também em Direito, né? E o professor Antônio Carlos Gomes, ele também tem formação na área de filosofia, né? E na área de sociologia e teologia também, né?
Então, com essa formação bem ampla na área de ciências humanas, né, ele com certeza vai fazer um debate bem legal com a gente aqui hoje, né? E o professor Antônio Carlos Gomes, né, no doutorado que ele fez, né, em educação, ele estudou com o professor Severino. Vocês devem lembrar do professor Severino, porque o professor Severino é o autor daqueles livros de metodologia do trabalho científico, que muitos de vocês usam na confecção dos TCCs, né, dos trabalhos de conclusão de curso, né? Então, as obras do professor Antônio Joaquim Severino são ali referências importantíssimas, né, para guiar a gente ali, né, na pesquisa acadêmica, né, na iniciação ao trabalho acadêmico, né, para nos iniciar aí nos estudos acadêmicos em geral, ao longo de toda a graduação, né? Então, é um professor importantíssimo aí, né? Principalmente na divulgação científica, né? Em todo o país, né? Então, um professor aí com obras de referência aí no ensino superior, né? Então, já gostaria de chamar o nosso professor aqui, professor Antônio Carlos, né? Meu xará aí. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? É uma honra muito grande, acho que é importante nós fazermos esses intercâmbios, né? Você que também é professor no ensino superior também, né? Além de atuar como advogado, né? O senhor atua também na educação, né? Superior, né? Então, fique à vontade, professor, para contar um pouco também como que foi sua trajetória até chegar nos cursos de direito, né? Como que você chegou nessa área que você atua hoje? Primeiramente, boa tarde a todos que estão aí. Quero, obviamente, começar essa conversa. Vocês estão me ouvindo aí? Acho que está me ouvindo bem, né? Queria começar agradecendo, né, o espaço, a oportunidade de estar aqui e dizer e parabenizar, né, pela iniciativa. Poxa, você falou aí do professor Severino, eu acho que já é uma apresentação assim, de peso, né? É um grande mestre. Falar um pouco da minha trajetória, não quero me alongar muito, porque se eu for falar, eu acho que não é boa ideia, viu? Abrir o microfone para mim e vai acabar a aula, você não faz pergunta nenhuma, só vou falar disso, porque é tão longa, tem tanta coisa, mas eu vou resumir aí. Primeiramente, boa tarde a todos, que possamos ter uma tarde agradável aí de reflexão, tá bom? Então, eu, como todo menino pobre da periferia, eu tive que optar, abdicar, na verdade, da educação superior em detrimento aí do mercado de trabalho. Eu tive que trabalhar, mas o sonho de ser acadêmico nunca saiu da minha cabeça, né? Então, eu sou aquele estudante tardio. E eu lembro que minha primeira experiência na faculdade foi no curso de filosofia. Eu ganhei uma bolsa numa faculdade, uma faculdade famosa, e eles precisavam manter o curso de filosofia, porque não tinha inscrito, ninguém se inscrevia. Então, era o único curso que tinha bolsa na faculdade, na época, né? Poxa, ficar entregando a idade, mas aproximadamente mais de 2 décadas, tá? Mais de 2 décadas. E aí eu entrei, fiz o curso de Direito, mas nessa época, de Filosofia, mas nessa época eu estava no quartel, na Força Aérea. E eu faltava muitas aulas, acabei perdendo a bolsa, não conseguia acompanhar, e a filosofia ficou aquele sonho, né, falei, um dia eu curso, né? E eu lembro que na minha família eu fui o primeiro a ingressar na universidade, né? Nós somos em 5 irmãos. E aí eu lembro que a minha mãe, que morreu, infelizmente, analfabeta, é uma grande frustração que eu tenho de não ter conseguido alfabetizar minha mãe, né? Como educador, como professor. E
não deu tempo, né? Minha mãe morreu muito jovem, aos 66 anos, em 2014, estava no meio do meu mestrado, foi um momento muito difícil, inclusive eu ofereci para ela a minha dissertação de mestrado, né? E então eu lembro que na época ela ficou muito feliz que o filho dela estava na faculdade. E eu lembro que ela comentava com as amigas, com o pessoal da turminha dela, meu filho faz faculdade, meu filho faz faculdade. E até a minha irmã falou, dá um toque na mãe que ela tá, né, fica falando isso, é um orgulho, um orgulho. Eu sempre falo para os meus alunos isso. Você só vai dar valor, você só vai entender quando você chegar lá na sua colação de grau, que você olhar nos olhos da pessoa que está do seu lado, seja ela, seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, seu padrinho, seu tio, e ver aquele brilho. E ela falar, e você vai falar assim, valeu a pena. Todo esforço, toda dedicação, né? Eu lembro que a minha mãe falou assim para mim, muito feliz, né, que eu estava fazendo um curso superior, e aí acho que as amigas dela perguntaram para ela, e aí, Helena, o seu filho vai fazer o quê? Ele é o quê? Medicina, advogado, ele vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser arquiteto, dentista? Que faculdade é essa que ele faz? A minha mãe falou, não sei. Aí ela me perguntou, esperou eu chegar, ela chegava à noite, pegava 4 conduções, cheguei à noite, ela falou, filho, que faculdade é essa que você faz, é para quê? Eu falei, mãe, eu faço filosofia. Ela fala, mas para que serve isso? Eu falei, eis a grande pergunta filosófica, né? Filosofia serve para um monte de coisa e ao mesmo tempo não serve para nada, não me dá profissão nenhuma. Mas a decepção dela foi tão grande. Eu não acredito que você se mata todo dia, chega em casa tarde, fica lendo esse monte de coisa para não ser nada. Eu falei, mãe, você é filósofo. Ser filósofo no Brasil é ser nada, né? Não, isso não tá certo. Aí ele emburrou comigo e, né, a gente brinca lá em casa. E eu falei, não, vou cursar então uma faculdade que vai me dar uma profissão. Dentro da Humanas, vou para o Direito. Eu cursei Direito, concluí a faculdade em 2010. Então, muito curso, demorei 7 anos para cursar, porque eu parei um tempo, voltei, aquela questão toda financeira, todas as dificuldades que um aluno que não tem, né, incentivo, às vezes o incentivo não é nem motivacional, é mais financeiro mesmo, né? E aí eu consegui, com muito custo, com muita batalha, eu consegui concluir o curso de Direito, já passei na OAB e comecei a advogar. Eu já estava advogando, abri meu escritório, aí eu falei, quer saber, agora eu vou estudar o que eu gosto. Aí eu estudei filosofia, teologia e história. Fiz as 3 faculdades na sequência. Só que quanto mais eu estudava, quanto mais eu buscava por respostas, mais me surgiam perguntas. Isso é uma questão na filosofia que é muito legal, né? A filosofia não veio para responder nada. Ainda bem, porque se você tiver uma resposta absoluta para tudo, não é mais filosofia, é dogma, né? Então, a filosofia, ela te dá opções, ela vai abrindo possibilidades. E no mundo de hoje, pessoal, é muito complicado a filosofia. Por quê? Porque parece que as pessoas têm preguiça de pensar. Elas não querem muito ter muitas possibilidades. Elas querem ter que escolher entre 2 ou 3 no máximo. E, de preferência, nem escolher, né? Que o caminho já fique traçado. Ela não gosta de encruzilhada. E a filosofia é uma grande encruzilhada em diversas possibilidades. Tudo tem várias possibilidades, né? E eu sempre gostei muito disso, de navegar nessa imensidão, né? E aí, eu cheguei na faculdade de Direito, as minhas dúvidas só cresciam, fiz filosofia, fiz teologia,
fiz história, depois fiz um monte de pós-graduação na área de filosofia, de sociologia, e aí eu fiz meu mestrado, comecei a dar aula na faculdade. Professor, depois do seu mestrado, suas dúvidas, então, pelo menos metade delas foram sanadas. Então, aí que mora o grande problema, elas triplicaram, né? E as dúvidas só aumentam a cada dia. E se você sair da aula aqui hoje cheio de dúvida, é sinal que a aula foi boa. Né? Se você sair, né, você sai cheio de dúvida, porque é sinal que ela está despertando, está dando gatilhos para você refletir, pensar e buscar as alternativas, né? Isso é muito bacana. É o princípio, inclusive, da filosofia, né? Só sei que nada sei. A partir do momento que eu acho que eu sei alguma coisa, acabou, né? Acabou o meu tesão de buscar mais coisas, né? Porque eu já sei tudo. Então, a filosofia parte de um princípio de humildade perante o conhecimento, né? Eu só sei que nada sei. O Sócrates, lá na Grécia Antiga. E quando você fala isso, nossa, mas você estuda tanto para no final falar que não sabe nada, esse é o grande princípio da sabedoria. Depois, senão eu me alongo aqui, mas o que eu queria falar dessa trajetória, como eu cheguei no direito, é que durante muitos anos, durante séculos, a educação universitária era privilégio de poucos no Brasil, né? E de um tempo para cá, a gente está percebendo a democratização do acesso. A democratização do acesso ao ensino superior é bacana, mas ela vai trazendo algumas consequências. Eu já fugi totalmente da pergunta, né? Mas não sei se está respondido, se alguém quer fazer alguma outra pergunta, complementar, mas eu cheguei no direito assim, essa foi a minha trajetória. Deixa eu me encurtar aqui, porque eu já percebi que já tem 17 minutos, se deixar eu vou o resto da aula. Isso. Tá tranquilo, professor. Eu vou emendar então a segunda pergunta, que tem relação com isso mesmo que você disse, né? Porque daí, né, você colocou vários pontos aí muito importantes, né, para a gente destacar. Primeiro, esse da humildade que você fala, né? Eu costumo dizer também para alguns alunos, né, que o grande desafio ali nas aulas, né, no ensino superior, na minha visão, não é se o aluno tem conhecimentos prévios ou não, né? E sim se ele tem justamente essa humildade, né? Essa abertura para o novo ali, para novas referências, novas perguntas, né? Então, acho muito interessante você começar destacando essa habilidade, né? Que a filosofia nos dá, né? Nos incentiva a lapidar em nós, né? Enquanto pessoas pensantes, né? Enquanto cidadãos também, né? Eu acho muito interessante porque você produziu recentemente uma tese de doutorado muito interessante com relação aos estudantes, né, que têm chegado no ensino superior, né, e com base na sua trajetória também como um estudante, né, de ensino fundamental, ensino médio, né, de periferias, né, de São Paulo também, né, que teve dificuldades também para lidar com essa permanência, né, nos cursos de graduação, né? Você fez um estudo muito interessante ali, avaliando, né, as demandas que os alunos trazem, né, com esse novo perfil dos estudantes do ensino superior, né? Você trouxe ali demandas muito interessantes e eu queria te perguntar isso, professor, assim, quais resultados dessa pesquisa você destacaria, né? Como que foi, né, poder avaliar como que foi poder avaliar essas demandas que os alunos estão trazendo com esse novo perfil, junto com o professor Severino, né, que já tem uma larga experiência de pesquisa acadêmica, né? Como que foi essa pesquisa, né? Quais resultados você destacaria para a gente? Poxa, bacana. Quando eu comecei o meu projeto lá no doutorado, em 2018, finalzinho de 18 para 19, primeiro semestre de 19, eu não imaginava
eu não imaginava que um dia eu ia estar falando sobre a minha pesquisa, né? A gente não tem dimensão do que a gente está produzindo. Eu só queria mesmo responder uma pergunta que eu tinha. Só para o pessoal entender a minha pesquisa, para não ficar muito solto, eu posso falar rapidamente, né, dos objetivos e das questões que me levou, né, que estruturou as minhas dúvidas. Eu, como aluno da periferia, ingressante no ensino superior, eu era uma ovelha, eu era um estranho no ninho ali, né? Não era o mundo do pobre. A academia não era o mundo do pobre, era o mundo da classe média alta. E o pobre resistente queria entrar lá onde ele não foi chamado e nem é bem-vindo, inclusive. Se você for pobre e negro, aí começa a ficar as dificuldades. Se você for pobre, negro e mulher, aí você vai tendo. Se você é pobre, negro, mulher, se você não é cristão, se você não é hétero, enfim, a sociedade ela vai fazendo colocando os seus obstáculos, né? E sem considerar a questão principal, que somos todos humanos. Mas, enfim, não adianta ser hipócrita, porque esses obstáculos existem, eles estão aí, né? A gente não pode fingir que não acontece, a gente não pode camuflar, escamotear, né? A gente precisa encará-lo. Às vezes as feridas não é bom ficar mexendo, porque às vezes ela precisa sangrar, né, para cicatrizar. E ficar fazendo curativo, paliativo, não é. Às vezes, né, a gente precisa mexer em algumas coisas. E, assim, eu vivi na pele o que é ser pobre, o que é ser negro. Ah, professor, mas o senhor não é negro. Eu me autodeclaro negro sempre, né? Na minha certidão de nascimento, eu sou pardo. O que é pardo? Né? Nós somos o segundo país onde habita negros no planeta. A gente só perde para a Nigéria. A gente é o segundo país onde moram pessoas pretas. Né? Então a gente tem que falar isso. Isso tem que ser trazido para a nossa pauta. Enfim, e aí, para não fugir aqui do assunto, né, eu comecei a dar aula no ensino superior e como estudante de direito, eu percebia que o direito era uma coisa de burguês, de rico, de branco, de homens. Falei, nossa, como o direito é excludente, né? Todos os meus professores são homens, todos os meus professores são brancos, todos os meus professores são ricos. Por quê? Por que não tem professoras negras, por exemplo, né? E eu comecei a ver que o direito ele reproduz uma estrutura social colonial, republicana, desde quando começamos, né? Nós temos feridas estruturais latentes na nossa sociedade, a gente não pode fingir que não existe. É muito legal vir aqui e falar, sou doutor, minha tese é isso, é aquilo. Não. Isso é alienação. Eu tenho que vir aqui e falar, olha, o que me provocou a estudar foi a minha própria condição. Porque quando você analisa a sociedade de fora, você analisa como se ela fosse um recorte, um quadro, como os positivistas fazem, por exemplo. Eu analiso a sociedade. Outra coisa é analisar a sociedade de dentro para fora, não de fora para dentro, né? E aí eu passei por essa questão e, por obra do destino, eu mudei de lado. De aluno, eu virei professor. Olha que interessante. Eu virei professor. De aluno, eu passei para o outro lado. De educando, passei a educador. A questão é, o mundo não mudou. Só que o mundo que eu peguei estava mudando, pessoal. Eu peguei um mundo em mudanças. Por quê?
porque começou uma grande leva de pobres a entrar no curso de Direito, na faculdade em geral, no ensino superior em geral, mas sobretudo no curso de Direito, que sempre foi um curso elitista. Pobres, negros, periféricos, dentro da faculdade de Direito. E eu, como professor, tem algo mais desafiador, algo mais que me trazia entusiasmo, e todo dia eu saía da minha casa com vontade de, poxa, eu não posso mudar o mundo inteiro, eu não sou utópico a esse ponto, mas na minha sala de aula eu vou fazer a diferença, eu vou tornar o mundo mais igualitário, mais justo, menos preconceituoso, eu vou fazer a diferença na minha sala, então eu ia lá. E aí, pessoal, o que foi o grande impacto para mim? É que os pobres que estavam entrando na faculdade, eles não traziam consigo a essência da periferia. Pelo contrário, havia uma certa negação à pobreza, ao passado, e uma reprodução do discurso do direito. Eu falei, então não importa quem cursa, o curso ele é, de uma certa forma, conservador e elitista. E eu falei, poxa, mas não vai ter impacto nenhum no perfil dos novos acadêmicos? Por exemplo, eu olho para o STF, para os ministros, para o STJ, sempre são, por que são homens brancos, ricos, filhos de fazendeiros? Por que não pode ser um preto pobre da periferia? Por que a gente não quebra esses paradigmas? E aí eu percebi que quando o preto pobre da periferia chega lá, é como se ele começasse a se comportar como homem branco e rico. É um negócio muito louco, eu não sei explicar. Justamente por causa disso, eu fui fazer minha pesquisa. Eu falei, essa intuição que eu tenho, eu quero ver se ela é real. E aí eu fui para minha pesquisa, fui agraciado, Deus, né? Desculpa falar de Deus, eu fui ateu durante muitos anos, né? E racionalmente eu vi que o meu ateísmo tinha as bases não eram muito seguras. Enfim, isso é outra coisa. Aí, graças a Deus, acho que convergiu e eu fui agraciado com a orientação do professor Antônio Joaquim Severino. Foi uma bênção na minha vida, me deu muita liberdade, autonomia, a aplicação prática de Paulo Freire, né, da pedagogia da autonomia. Nunca me cobrou prazo, deixou, às vezes ele dava sugestões, como ele diz, né, a título de sugestão, poxa, mestre, a sua sugestão é uma ordem, né, não, é a título de sugestão, sempre me deu total liberdade para caminhar. E isso acho que é importantíssimo, né? O orientador não tem que ser aquela pessoa, ele tem que te deixar andar, soltar suas rédeas e deixar você voar, né? De vez em quando ele te traz, te indica uma literatura, uma outra e tal. E essa parceria foi perfeita nisso, que o professor Antônio Severino, ele respeitou muito a minha história, a minha pesquisa, as minhas dúvidas, a minha trajetória, e ele me deu liberdade para escrever. Então, a minha tese é uma tese muito difícil, ainda mais no curso de Direito, né? Eu estou fazendo duras críticas ao ensino jurídico no Brasil. Não sei como essa tese será recebida aí no mundo acadêmico. Acho que para o mundo da educação ela será legal, mas para o mundo do direito ela será esquecida, lá jogada, ninguém vai querer ler, porque ela bate de frente com todos esses paradoxos, paradigmas e estrutura, né, que o curso de Direito vem de reprodução de uma sociedade machista, enfim, racista, né, em sua estrutura. Acho que é isso. Consegui falar, não sei. Muito bem, muito bem. Eu gostaria de puxar um gancho aqui com vários elementos que você trouxe, né? Nessa disciplina, mais para frente, nós vamos debater um ponto que você colocou muito bem, que é a necessidade de a gente fazer uma análise interseccional, né?
começar a observar que, né, existem variáveis que vão se combinando dentro da estrutura social e que vão facilitando para poucas pessoas e dificultando para muitas pessoas, né, o acesso, a permanência a vários serviços que o Estado e o mundo, de modo geral, podem oferecer para o cidadão, né? Então, você deu um exemplo aí muito bom, né? Então, né, se a estudante, né, se a mulher, né, dependendo da origem social dela, como ela é vista racialmente dentro do espaço universitário, ela, né, ela é como se ela fosse lida, né, com menor prestígio, como se ela não estivesse no direito de estar naquele espaço universitário, né? Por exemplo, né? Esse cruzamento que você faz, ele é importantíssimo mesmo, né, professor? Hoje em dia nós temos algumas teóricas, né? Mulheres estudando isso, né? Na teoria da interseccionalidade, né? A Patricia Collins, né? E nós vamos trabalhar um pouco com isso ao longo dessa disciplina também. Eu acho muito importante você levantar isso, né? E dentro né, desses conflitos, né, internos que nós estudantes também temos ao longo da graduação, né? E agora também nós do outro lado, né, dando aula também como professores, né? Dentro desses conflitos que vão surgindo, né? A gente tem sentido, né, o crescimento do debate com relação ao racismo dentro e fora do âmbito da educação, né? Eu já também gostaria de começar a levantar aqui uma provocação, né? Que para aquelas pessoas que acham que esse tema é de moda, né? Talvez que esteja acontecendo agora, o professor que é mais especialista no âmbito jurídico pode nos ajudar a responder, né? Mas talvez o que tenha acontecido é um sentimento de mais confiança para poder fazer denúncias também por parte de muitas pessoas, né? Nós debatemos aqui, professor, ao longo de algumas aulas, né? Por exemplo, o crescimento desse debate dentro também de outras esferas da sociedade, né? Por exemplo, no futebol, né? A gente tem visto esse debate aflorar com uma divulgação maior agora, por exemplo, dentro dos estádios de futebol, né? Os casos de racismo, os clubes, né? Se mobilizando ali para identificar, né? Os acusadores, as pessoas ali que estão sendo acusadas, né? Tentar proceder da maneira mais eficaz ali dentro dos estádios, né? Aí a gente debateu, professor, durante a aula, né? Como que a gente pode entender melhor, né? O que a lei fala sobre esses assuntos, para nós também, enquanto educadores, tentarmos lidar melhor com essas situações, se isso acontecer, por exemplo, numa sala de aula, né, no nosso Sim, ambiente de trabalho, né, nós que somos, perfeito. na maioria, na educação, né? Então, por exemplo, professor, a gente sabe que existe parece que existe uma diferença de conceito ali mesmo, jurídico, né, entre o que seria injúria racial e racismo, né? Dentro da Perfeito. minha, né, como leigo aqui, o que eu consegui identificar é que, né, racismo é crime inafiançável, né? Teria seria uma atitude referente a uma coletividade maior, né? Perfeito. E o crime de injúria racial seria específico a uma pessoa, né? E ele dá o direito ao acusado ali poder pagar uma fiança, por exemplo, né? Você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente, por favor? Claro, claro. Não, você foi perfeito aí na sua análise, né? Então, racismo e injúria racial, apesar de ser parecido, eles são muito confundidos, né? Hoje em dia. Mas eles têm, assim, significados, penas bastante diferentes. Por exemplo, o crime de racismo, ele está previsto na Lei 7.716, que é uma lei de 1989.
Aí, professor, está na Constituição. Sim, a Constituição, ela traz a estrutura da lei, ela traz a questão, a parte principiológica, e as leis ordinárias vão regulamentando alguns temas. Um deles é o racismo, que foi regulamentado durante muita luta da bancada do movimento negro, né? E então, apenas em 1989, antes de eu falar disso, eu vou quebrar um pouco o protocolo. Enquanto você estava falando aí, eu fiquei mexendo nos meus arquivos aqui. Eu acho interessante a gente pensar em números, né? Nós, como acadêmicos, de forma simples. Nossa, para a gente pensar o Brasil, a história do Brasil, a nossa história não começa com a chegada dos portugueses. É um grande erro, né? O Brasil é um país, ele tinha habitantes aqui, temos histórias aí dos nossos ancestrais, né? Bem maiores. Mas, considerando a história de um ponto de vista didático, de 1500 para cá, desde a chegada da invasão do homem branco europeu, nós temos 522 anos de história, né? Estamos em 2022, 1500, 522 anos de história. Desses 522 anos de história, 388 foi de escravidão. E apenas 134 anos com a abolição legal da escravatura, pelo menos sob o ponto de vista formal, né? A gente sabe que as estruturas permanecem e que a escravidão não foi abolida no Brasil de forma plena, mas formalmente, para fins legais, a Lei Áurea, né, de 13 de maio de 1888, é o marco ali do fim legal da escravidão. Então, é importante a gente entender que desses 522 anos, 388 anos foram de escravidão. Pouco mais de um século que a gente vive sem a escravidão legal. E não dá para falar que racismo é mimimi, né? Não dá. A gente precisa olhar para o nosso passado e saber que a gente traz uma herança, uma mácula que não dá para jogar debaixo do tapete. A gente tem que encarar essa ferida, né? E será que isso não deixou nenhuma consequência para nós? Lembrando que a Lei Áurea do dia 13 de maio de 1888 apenas aboliu a escravidão, mas o Estado, de forma alguma, garantiu o direito aos negros escravizados. Indenização, nada. Ou seja, eles tiveram que começar do zero numa sociedade que já estava estruturada pelos brancos. Então, eles tiveram que começar em pouco menos de um século. Um pouco mais de um século, eles tiveram que começar do zero. Porque é importante a gente entender o que é a escravidão. O escravo, ele não é pessoa, ele não é alma, ele não é gente, ele não é cidadão, ele é coisa. Então, se eu matar o seu escravo, eu te indenizo no valor dele. É como eu matar um boi, um cavalo, um cachorro, né? Ele não era um ser humano, ele não foi... E com a Lei Áurea, ele foi obrigado a ser encarado como igual. Mas a sociedade nunca aceitou ele como igual. Ele sempre foi a res, ele sempre foi a coisa, né? Então é importante leis como essa. Percebam, pessoal, a nossa Lei Áurea foi promulgada em 1888. São dados que eu vi aqui agora. E a nossa lei que criminaliza racismo surgiu depois de um século, exatamente em 1989. Depois de um século, a gente começou a criminalizar o racismo. Ainda bem, é recente, ainda bem que com as liberdades, que com o fim da ditadura, que com a democracia, a gente pode gritar, a gente pode falar, a gente pode ser ouvido, fazer barulho, porque antes a gente era reprimido, né? Então, o crime
Primeira coisa, racismo está lá na Lei 7.716 de 89, e ele ocorre quando as ofensas, o professor trouxe aí brilhantemente, quando as ofensas praticadas pelo autor, que a gente chama do tipo penal, no direito é o que está tipificado. O tipo penal é quando as ofensas praticadas pelo autor atingem toda uma coletividade, né? Então, é um número indeterminado de pessoas. Eu não posso falar, atingiu 10 pessoas, 20, 30. Quem é a vítima? Porque no direito é assim, eu tenho o autor, né? Esse autor, eu não vou ficar aqui dando aula de direito, mas mais ou menos isso. Como que existe um crime? O crime, para ele existir, ele precisa ser típico. E o que é fato típico? Ele precisa ter uma conduta, um nexo de causalidade e um resultado, né? Ou seja, a conduta tem que ter nexo de causalidade com aquele resultado. Ou seja, é muito difícil imputar o crime, porque existem coisas que não são... E o que é fato típico, né? Então, é muito fácil... quer dizer, é difícil você tipificar um crime exatamente como ele está escrito. Então, qual é o fato típico do racismo? Quem é o agente? É o racista. O agente do racismo é o racista. Quem é a vítima? A coletividade. E qual é o nexo causal? A ignorância. O nexo causal é a ignorância, porque não existe raça, né? Projeto Genoma, nós temos aí a ciência hoje com o DNA, a gente consegue ver que não existe diferença entre raças, amarelo, branco, preto, todo mundo vem de um mesmo DNA, todo mundo vem de uma mesma raça, uma única raça, a raça humana, né? Então, a pena prevista para o racismo é a pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais a multa. E é um crime inafiançável, como o professor disse. Já a injúria racial, ela está ali dentro do Código Penal. Ela não é uma lei esparsa, uma lei específica. Ela está incluída no rol dos crimes tipificados pelo Código Penal brasileiro, lá no artigo 140. Mais precisamente, salvo engano aqui, não consegui fazer essas anotações, no parágrafo 3º. Por quê? Ela vai dizer ali, e ele foi ampliado recentemente, inclusive, né? Ocorre quando o autor ofende a dignidade utilizando o elemento raça. Mas essa raça, pessoal, ela pode se referir à cor, à etnia, à religião, né? O STF, pouco tempo agora, reconheceu, né, o racismo também com discriminação, a injúria, ela se estende também à questão da religião, pessoas idosas, portadores de deficiência, né? Está no Tratado Internacional de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, né? Uhum. Então, neste caso, diferente de racismo, o autor ele não atinge uma coletividade, ele atinge uma vítima direta. Então, quando eu falo de racismo, eu estou falando de uma coletividade, eu não tenho uma vítima determinada. Quando eu falo de injúria racial, eu estou falando de uma vítima determinada. A pessoa, ela foi ali... injúria, as pessoas falam, calúnia, injúria, difamação, são crimes contra a honra. A calúnia é caluniar. O que é caluniar? É você atribuir a outra pessoa um crime. Então, eu falo, José roubou o celular do professor. Eu estou querendo dizer que José praticou o artigo 157 do Código Penal. 155 do Código Penal, furto. Estou atribuindo a ele um crime. Então, isso é calúnia. Difamação é quando a pessoa vai sofrer prejuízos pessoais por conta da sua fama. Difama. Ela tem uma fama e eu difamo, ou seja, eu estrago a fama dela. Então, a pessoa tinha comerciais, aí eu vou e falo, essa pessoa... Se imagina que você
vai fazer um comercial de televisão sobre suplementos de academia. E aí eu falo que você usa drogas, né? Os seus patrocinadores vão cortar tudo, ou seja, eu estou difamando uma pessoa. O prejuízo dela é no nome, na honra, mas é sobretudo financeiro. A injúria, é de íntimo, é de íntimo. A injúria, ela mexe com a minha alma, ela mexe com a minha honra, ela mexe com o meu eu mais profundo, ela me humilha. A injúria, né? Você falar para alguém, ladrão, é uma coisa, né? Pode ser calúnia, ladrão. Agora, a injúria, ela te machuca, ela te fere, ela faz um negócio que a calúnia e nem a, a difamação fazem. A injúria, por isso que ela começa com in de íntimo, né? De âmago, tá? Então, mesmo sendo injúria racial, ou seja, por conta da raça, a pessoa me machucou por dentro, ela me machucou, ela me feriu na alma. Embora no nosso Código Penal ainda eu acredito que essa pena é muito branda, né? Porque ela é uma pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. E ela é possível também do pagamento de fiança. Só para, eu estou me estendendo muito, mas só para finalizar, né? As pessoas que praticam esse tipo de crime, pessoal, eles não têm a dimensão do mal que ele pode causar às vítimas, né? Então, além de estarem desrespeitando, sobretudo, o texto constitucional, a nossa Constituição Federal de 88, que vai buscar aí consolidar uma sociedade justa e igualitária, né? Acho que é isso. Muito bem, professor. Não, excelente, né? Acho que nós, enquanto pessoas educadoras, né, nós sempre debatemos muito, né, sobre a importância de estudarmos, né, as leis, de uma maneira talvez mais uma leitura mais instrumental, talvez, né, uma leitura diferente da que vocês fazem, né, mas para a gente não somente se atualizar, mas também poder orientar as pessoas, né, que nós educadores vamos nos tornando ali referências também, né, dentro e fora da escola, né? Nós, professores, né? E a gente agradece muito pela sua excelente explicação. Eu acho que deu para entender muito bem aí, não só a diferenciação, como também esses impactos nas pessoas que são vítimas desses crimes, né? Perfeito. Isso é muito interessante, né? E eu gostaria de fazer uma analogia aqui. O professor Antônio Cândido, ele tem um texto famoso, né, chamado Direito à Literatura, que ele escreveu mais ou menos ali concomitante aos processos ali de oficialização da Constituição, né, de 88. E daí ele foi convidado a falar um pouco sobre as relações entre direito e literatura também, né? E daí ele debate ali, né, sobre como colocar, né, a literatura enquanto um direito, sabendo que, né, existem muitas coisas que as pessoas precisam para viver, né, para sobreviver, né? Então, né, as pessoas precisam se alimentar também, né? As pessoas precisam aprender a poder ter direito a desenvolver suas potencialidades ao longo da vida, né? E dentro dessas potencialidades, o Antônio Cândido coloca ali, né, que a capacidade da literatura de construir fabulação, né, nas nossas mentes, né, ela pode, por exemplo, né, num indivíduo adulto, né, que teve acesso à literatura, né, ela pode desenvolver justamente essa habilidade da gente poder também se colocar no lugar de uma pessoa que sofre com esses crimes, por exemplo, né, a capacidade de poder imaginar, né, de imaginar o sofrimento do outro também, por exemplo, né? E a partir disso eu gostaria de colocar essa questão, né? Até que ponto, né? A leitura, de modo geral, né? E a leitura de literatura, né? Até que ponto elas também podem auxiliar, né? No debate, né?
na desestabilização de estereótipos, né, no nosso país, né, tendo em vista o que o professor Antônio Carlos Gomes já colocou aqui muito bem, né, que nós temos um racismo estrutural, né, vigente no nosso país por conta de todo o nosso histórico, né, toda a formação histórica e social do país, né. Então, né, nossa, aqui, professor, por exemplo, nós fizemos a leitura do Pequeno Príncipe Preto, né, que é uma obra ali, né, que foi ilustrada também por pessoas, né, autodeclaradas negras também, né, e nós trabalhamos justamente essa ideia de que a literatura ela pode também auxiliar, né, para que os estudantes eles sintam que existe uma diversidade enorme de personagens possíveis ali, que quando o aluno ou a aluna vai ler lá o Pequeno Príncipe, não precisa ter só aquela imagem do Pequeno Príncipe mais ou menos europeia, da Europa continental, né? De um Pequeno Príncipe ali branco, cabelo liso, loiro, roupas, né? Com tecidos europeus, né? Enfim. Então, né, a literatura, de certa forma, ela possibilita a gente ampliar esse leque, né? Ampliar referências, né? E assim, possivelmente também os leitores possam se sentir melhor representados também. Não só num livro de literatura, mas também num livro de história, né? As imagens que aparecem no livro de história, de geografia, sociologia, né? E daí eu queria fazer assim uma pergunta mais pessoal para você também, assim, né? Eu lembro que ali na sua tese você começa a tese falando um pouco sobre como a leitura de alguns livros assim de ficção, né, foram importantes na sua formação também, né, enquanto cidadão, enquanto pessoa com senso crítico, né. Você gostaria de mencionar assim algum livro que te marcou muito, alguma literatura que te marcou muito na sua vida? Nossa, primeiramente quero pedir desculpa que eu desliguei a câmera aqui, é que meu interfone tocou e eu precisei ir lá atender rapidinho. Tranquilo. Desculpa, tá, pessoal? Mas foi rápido. Nossa, essa pergunta é uma pergunta, poxa, eu eu vim de uma cidade do interior de Minas, onde o acesso, né, não tinha o Google, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada, né? Um papo como esse, por exemplo, aqui era inviável, né? Você na sua casa, eu na minha, a gente conseguir trazer ideias bacanas, reunir pensamentos, né? E eu lembro que eu li o primeiro livro assim que mexeu muito comigo foi o Capitães de Areia, do Jorge Amado. Eu lia muitos livros de literatura, mas esse do Jorge Amado mexeu muito comigo, assim, marcou profundamente a minha adolescência, a transição da adolescência para a vida adulta. E eu não mencionei aqui, mas eu sou professor também da rede pública de São Paulo. Não sou mais, eu encerrei meu vínculo esse semestre, mas até há 15 dias atrás eu era professor ainda da rede pública, onde eu lidei com adolescentes. Eu precisei fazer essa imersão no ensino médio, por quê? Porque por conta da minha pesquisa. A minha pesquisa, ela trabalhava a questão do aluno antes dele adentrar ao ensino superior, e eu sempre dei aula para os primeiros semestres. Eu percebia que esse aluno chegava na faculdade com uma deficiência muito grande de leitura, uma deficiência muito grande de literatura, de português, enfim, de conhecimento de história, né? E o professor, no curso de Direito, ele parte do princípio que o aluno já sabe algumas coisas, então ele vai aprofundando. E não, esse é o grande erro, porque o aluno não sabe. Às vezes ele não sabe o que foi uma Revolução Francesa, como que se deu né, o que é o liberalismo, como que nasceu, porque como que eu vou defender um Estado constitucional se eu não entendo de onde surgiu o constitucionalismo, né, dos estados absolutistas europeus, enfim, o aluno ele não traz essa bagagem, infelizmente. Aí eu pensei, eu vou conhecer esse meu aluno lá na base, né? Então eu fui dar aula no ensino médio, pessoal.
loucura, né? Ah, professor, não acredito que você fez isso. Eu fiz, pessoal. Fui lá e escolhi as escolas mais periféricas, mais no meio da comunidade mesmo, e eu ia lá dar aula. Dei aula durante 1 ano e pouco, 1 ano e meio, mais ou menos, e foi uma experiência incrível. Conheci muitos jovens, muitos adolescentes, que eu me identifiquei, e eu pensei, que desperdício, um menino tão bom, um menino tão... E ele não tem, ele está perdido, sem direção. Aí teve um aluno chamado Gustavo, e ele falou, eu percebi no olhinho dele que brilhava uma coisa assim, que ele precisava, talvez ele não tinha na casa dele uma referência, né? Porque nós, humanos, nós somos, a gente age muito por imitação. Então a gente imita, a gente precisa de referências. E como você pode cobrar, mas o aluno não faz a lição, o aluno não faz isso, mas qual é a referência dele quando ele sai da escola na casa? Então, nós, educadores, vocês como estudantes do curso de pedagogia, nós temos uma responsabilidade muito maior do que o simples transmitir o plano de ensino para os nossos alunos. Nós temos um sacerdócio, vou dizer assim. Nós temos uma missão de ser referência para ele. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, eu, o Antônio e todos os ouvintes, teve algum professor que o marcou, positivamente ou negativamente. Nós temos essa capacidade de marcar a vida de um ser humano. E a educação é um fruto, que é uma árvore que a gente não planta para a gente ver a sombra dela. São as gerações futuras que verão. Então, esse trabalhinho de formiguinha que você faz agora, você não vai ver fruto agora. Mas lá na frente, você vai falar, poxa, aquele aluno fala, meu professor de filosofia do ensino médio, poxa, me deu um toque, me falou isso, aquele empurrãozinho. Aí eu dei, voltando lá ao livro, né, eu dei esse livro para um aluno, fui lá na Saraiva, comprei, bonitinho, dei para ele no plástico, né, para ele, e eu percebi que, nossa, o olho dele brilhou, foi um incentivo maravilhoso, mas ele não leu. Ele começou a ler, mas ele tinha dificuldade com uma geração muito diferente, assim, com a concentração, porque o mundo atual, a globalização, a tecnologia, ele trouxe para nós um mundo muito efêmero, um mundo muito do agora, né? Tudo ao mesmo tempo agora, né? Não temos mais. Então, eu achei que foi um grande baque, assim, para mim. Foi um grande choque, porque eu percebi que os livros estão sendo preteridos, né? Estão ficando de lado e os alunos estão buscando o mesmo YouTube, as coisas mais superficiais, rápidas. Então, se você manda ele ler, por exemplo, O Pequeno Príncipe, ele vai lá no YouTube rapidinho e assiste um vídeo de explicação sobre O Pequeno Príncipe e te traz. Ou seja, ele não vivenciou, ele não experienciou a leitura. Experienciar, viver, né? Ele não viveu a leitura. Uma coisa eu falar para você, um outro livro que me marcou muito, do George Orwell, apesar de ser um livro muito explorado aí pelos conservadores, pela direita em geral, mas é um livro que marcou muito minha vida, fez um contraponto muito interessante na minha vida, e é genial, né? Ele é simplesmente genial. E chega um instante que eu passo para os meus alunos, nem que seja por obrigação, ele tem que ler este livro. Como é que o cara cursa direito e não conhece esse livro? Ele precisa conhecer as estruturas ali de uma Constituição, né? 4 patas, amigo, 2 patas e inimigo. Aí a galinha chega e fala assim, pô, mas eu não tenho 4 patas, eu não sou inimigo. Vamos fazer uma emenda à Constituição. Né? Ou seja, como que são estruturadas as leis, como que são feitas, admirável mundo novo, aí algum colega colocou, perfeito, né? O Big Brother, né? E
E eu falo, como que o rapaz ou a moça, como que esse jovem chegou aqui no ensino superior e ele não teve essas leituras básicas? Então eu obrigava o meu aluno a ler. E assim, era decepcionante, porque eles vão no YouTube e assistem alguém comentando sobre o livro, ou seja, alguém leu, traz ali as questões principais, e ele me traz aquele resumo mecânico, ou seja, há uma certa desumanização, porque o grande barato da literatura é você experienciá-la, né? É você vivê-la. Então eu não quero que você pega lá os principais personagens do Machado de Assis, do Essa de Queiroz e me traga. Eu quero que você leia, pô, o Curtiço, eu quero que você leia, né? Mas enfim, um livro que marcou muito a minha vida foi Capitães de Areia, do Jorge Amado. A partir deste livro, eu tenho um problema, pessoal. A minha esposa diz que eu tenho toque. Assim, quando eu cismo com uma coisa, eu quero conhecer tudo, né? Então, por exemplo, eu estou assistindo um filme, aí eu gostei do filme do Ingmar Bergman, acho que é esse nome, que é um sueco, que eu gosto muito. Aí eu gostei daquele filme, agora eu quero ver todos dele. Aí eu só fico vendo o filme dele, até eu ver todos. Aí depois, agora eu gosto de outro, aí eu vou ver o outro. E o Jorge Amado começou assim, aí eu comecei a ler tudo de Jorge Amado, tudo que ele publicava, eu lia tudo, 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 tudo. Eu tenho esse problema comigo, né? Mas foi um livro que me marcou muito, muito, muito mesmo, assim, porque ele trouxe uma autenticidade, é aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, que é a questão da verdade. Muitas vezes você está assistindo essa aula aqui, você está falando, nossa, que aula chata, nossa, que aula nada a ver, isso, né, é muito técnico e tal, e às vezes você fala, nossa, isso está mexendo comigo, isso está tocando comigo. Por quê? Porque a gente se encontra, é aquela coisa de você ver a sociedade de fora e você ver de dentro, é você olhar para mim e falar, poxa, o professor é igual eu, a gente é igual, eu também penso isso, também acho isso. Quebrar essas barreiras, né? Ah, o professor, vamos falar hoje com o doutor Antônio Carlos. Não, com uma pessoa cheia de dúvidas, cheia de conflitos, como todos. E a gente não é detentor do conhecimento, a gente constrói o conhecimento juntos, né? Muito bem, professor. A minha conexão está travando um pouquinho, não sei se está dando para me ouvir bem, mas eu acho que é muito importante o que você está explicando, né? Por exemplo, o protagonismo ali das personagens ali no Capitães de Areia, né? São adolescentes, né? São jovens ali das periferias da Bahia, né? É muito interessante esse encontro, né, que a gente tem com personagens ali quando a gente está lendo as obras, né? Se colocar no lugar delas, se identificar com elas, né? Você psicologicamente ou emocionalmente, o Jorge Amado tem esse dom, né? Ele é um gênio e você consegue se identificar com um pouquinho de cada moleque daquele, né? É impressionante. Eu já reli essa obra, eu acho que umas 3 vezes e cada vez que eu leio, ela me acrescenta muito. Sim, sensacional, sensacional, professor. Inclusive, Jorge Amado é um dos autores mais traduzidos para fora do país, né? É uma das obras, Perfeito. né? É um dos autores mais exportados também, né? Mais internacionais do Brasil, né? E, e é muito interessante porque ele se preocupou, né, com esse realismo também, né? Trazer ali o Brasil, o chamado Brasil profundo, né? Que não está só nos grandes centros ali, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Bem Sim, interessante. perfeito. Isso é muito. Esse processo eu acho que é interessante a gente trabalhar agora, professor, que é justamente da construção das identidades, né? Que os leitores vão fazendo ali, também através da literatura, né? Não só com literatura, mas ela parece que tem uma força indireta importante também, né? E daí, hoje a gente debate muito isso, né, professor, nas escolas, né? Como que nós, educadores, como que a gente trabalha para não frear também quando um aluno, por exemplo, ele quer se autodeclarar negro, pardo, imigrante, né? Ah, indígena, né? Como um aluno ali
começa a despertar ali uma busca por uma ancestralidade, uma busca ali por uma identidade, né? E como nós, educadores, podemos indicar caminhos para ele seguir nessa busca e não podar, né? Não quebrar essa busca dos alunos, né? Sabendo também que a escola é um período ali no qual os alunos passam muito tempo da vida deles ali e justamente num período que eles estão construindo suas identidades, né? E aí a gente costuma brincar, professor, às vezes, dizer que a escola não deveria cometer alguns vícios que a gente vê, às vezes, nos cartórios, né? Com aqueles episódios, assim, tem até um folclore, né, de cartório. Você que é da área deve saber um monte de histórias sobre cartório, né? Já deve ter ouvido muita coisa, né? Mas, assim, partindo daquela ideia básica mesmo, né, de que as pessoas chegam no cartório às vezes para colocar um nome numa pessoa, por exemplo, e às vezes encontram ali uma pessoa que não aceita, né, um técnico ali do cartório que não aceita certas coisas, né, e aí a escola às vezes funciona como uma burocracia desse porte também às vezes, né, na construção da identidade dos alunos, né. O que você acha sobre isso? Assim? Você acha que está mudando? Você acha que a postura também das pessoas ali nos cartórios, ela tem mudado também, principalmente para essas relações étnico-raciais? Você acha que tem mudado um pouco a postura? Então, eu acho que todas essas discussões, elas permeiam um entendimento macro, né? Que é a questão estrutural. Nós somos um país, como eu disse aqui no começo, racista, né? O nosso racismo é um racismo escamoteado, a gente tem aquela crença mitológica da democracia racial, né? Que é uma utopia, né? Não existe. A gente vive quem é negro, mulher, quem não é hétero, quem não é cristão, por exemplo, vive, sabe o que eu estou falando, porque vive todos os dias a discriminação, enfim. E o nosso racismo, é importante a gente entender que aquele cara que está lá no cartório fazendo o trabalho, na cabeça dele, ele está agindo certo. Então, é importante a gente entender, por exemplo, que quando a gente teve aquele julgamento do Eichmann, né, que a Hannah Arendt vai relatar lá, que é um julgamento por direito muito importante, né, que era o homem ali do nazismo, ela vai falar da banalidade do mal. Ela vai falar assim, olha, o Eichmann, ele é inocente. Por quê? Inocente, entre aspas, né? Porque ele é um cidadão de bem, ele é um cumpridor de leis. Então, a gente do direito se choca muito, porque se a lei é um consenso, a lei reproduz a vontade da maioria. Ontem mesmo eu dei uma aula para os meus alunos de ciência política e eu disse, lei é subjugar a vontade individual em prol do coletivo. A banalidade do mal, na obra de Hannah Arendt, algum colega colocou aí, muito bem colocado. Então, o mal banal, né, é aquele cidadão que ele não tem consciência do que ele está fazendo. Então, ele é racista por ignorância. Na cabeça dele, é normal, porque ele veio de uma família racista, ele veio de uma família patriarcal, machista, e ele reproduz o machismo, mulher, lugar de mulher, sim e tal, né? E a gente tem que entender algumas coisas. Nós fomos o último país no mundo a abolir a escravidão, nas Américas, né? E depois que os negros ficaram livres do cativeiro, eles não tiveram qualquer apoio do poder público, como eu disse aqui. E os nossos indicadores sociais, eles vão mostrar essa desigualdade entre brancos e entre não brancos, né? Então, essa reprodução, eu quis trazer a questão da Hannah Arendt aqui, do mal banal, porque a pessoa ela precisa despertar para uma consciência, ela precisa entender
que uma hora a gente precisa quebrar essa reprodução estrutural. A gente precisa quebrar. E como que a gente faz isso? Por meio da educação, por meio da consciência, por meio da cultura, né? A importância aí do ensino da história afro-brasileira nas escolas, né? A gente precisa quebrar certos paradigmas. E eu acredito que a gente ainda está num processo muito lento. A gente deu passos ainda muito tímidos, muito modestos em relação ao que precisa ser feito em relação à questão da igualdade no Brasil. Muito bem, professor, muito interessante, né? A gente ter essa consciência de que é um processo de reeducação também, né? As pessoas, a maioria delas foram educadas de uma forma, né, que tende a reproduzir uma série de preconceitos, e nós também, enquanto educadores, temos que ter consciência da necessidade de sensibilização, de reeducação, né? Esse é um critério que eu acho que é bem importante mesmo para nós, né? E acho que para a gente ir finalizando também, né, para não tomar muito tempo do professor também, a gente gostaria de comentar um pouco sobre algumas obras suas, professor, né? Eu separei aqui uns slides, aí você fica à vontade para comentar um pouquinho sobre as obras, bem interessante, né? Tem um leque aqui de publicações já do professor, né? Bom, então, né, para quem quiser pesquisar também, né? Pesquisar ali. O professor tem um canal no YouTube também muito interessante, né? Depois vou divulgar para vocês também, né? O canal no YouTube do professor Antônio Carlos, né? Aí aqui tem algumas obras, né? Não só de direito, mas também de filosofia da educação, né, professor? Sim. Esse manual meu de direito constitucional é um livro que eu escrevi na pandemia, né? Eu sou professor de direito constitucional e aí eu falei, poxa, o aluno precisa ler mais, né? Mas eu entendi também que o aluno tem um certo bloqueio, porque quando ele vai pegar a literatura jurídica, ela é muito acadêmica, e aquilo vai ficando chato, ele não consegue, às vezes o doutrinador, olha, você vê, no direito, o autor, ele tem o nome de doutrinador, é uma doutrina, né, que ele precisa aprender ali. E os doutrinadores, geralmente, eles são muito prolixos, né, dão a volta ao mundo. Então eu falei, eu vou traduzir essa linguagem para o meu aluno. Então eu trouxe direito constitucional em um livro só. Eu tentei ser sucinto, mas não deu. O livro tem 700 páginas. Quem quiser aí depois eu mando em PDF, só me mandar um e-mail aí, pessoal. Todas essas obras, pessoal, eu mando em PDF para vocês aí. O importante é a gente, quanto mais gente lê, melhor. Mas eu fiz uma linguagem bem prática, bem didática para os estudantes de direito e para qualquer outra pessoa que não seja estudante de direito necessariamente conhecer sobre o nosso direito constitucional, né? A filosofia da educação, igualmente, foi fruto aí das minhas reflexões no doutorado, né? Eu estudei no doutorado, a minha linha de pesquisa foi filosofia e formação humana, com o grande mestre Antônio Joaquim Severino. E aí, o fruto das minhas reflexões, das aulas, eu tentei fazer também. Eu sou, como professor, a gente tem um vício, né? Por exemplo, eu quando estudo, eu estudo dando aula, né? Eu quero estudar alguma coisa, eu fico dando aula para alguém, assim, né? Eu vou dando aula. E uma forma de eu entender é resumindo e escrevendo. Então, eu olho assim, eu tenho tantos resumos, tenho tantas coisas, e eu transformo tudo em livro depois, né? Depois eu sistematizo. Então, eu tenho o esqueleto montado já. Eu só vou agora colocando carne, colocando músculo nesse esqueleto, né? Mas ele já está montado, que é o fruto das minhas reflexões. Então, eu sistematizei a filosofia da educação aí com as principais linhas. Acho que o pessoal da pedagogia vai gostar desse livro aí. Só me pedir que eu mando em PDF para vocês, tá? Muito bom, professor. Bom, inclusive, né, mencionamos aí a Hannah Arendt, né, importantíssima, né, para filosofia da educação, né, a obra dela sobre a crise da educação, né, muito bom, professor.
Aí aqui temos também sobre sociologia geral e jurídica, né? Também é Introdução um curso à filosofia. básico, né? Esse meu livro, na verdade, é o meu livro que eu mais vendi, né? Quando eu atingi 1.000 livros, aí eu recebi uma notificação, né, tal, porque você vender 1.000 livros no Brasil parece ser pouca coisa, mas saber que tem 1.000 pessoas com seu livro na mão é muita coisa num país que não lê, né? Nós somos um país que não lê. Ai, professor, você vai ficar rico, você publicou tanto livro. Não, é o contrário, né? Um livro você gasta tanto para fazer, tanto mental, tudo, né? Você gasta tempo, empreende energia e não tem retorno financeiro. O grande prazer do autor é saber que ele está sendo lido, né? Que as suas ideias foi aí absorvida por alguém. Então eu fiz 2 manuais, né? Um é um curso que eu trabalho aí os pilares, né? Durkheim, Weber, Marx, Augusto Comte, né? O positivismo. Então eu trabalho questões da educação, da violência. Uma coisa que você falou aí, eu queria ter puxado um gancho lá atrás, mas eu não, eu falei, poxa, acho que eu vou fugir muito do assunto, a questão da nossa teoria do conhecimento próprio, né, da epistemologia, né, Sim. e o Boaventura Souza Santos, que é um autor português, ele fala muito do epistemicídio, que foi o que o eurocentrismo fez com a nossa cultura, né? Então, as nossas referências, as nossas estruturas de pensamento, de construção crítica e de pensamento, ela é toda estruturada no eurocentrismo. Quando você falou lá do Pequeno Príncipe Negro, né? Eu falei, puxa, que bacana, que projeto legal, que coisa linda. Porque a gente precisa quebrar paradigmas, a gente precisa romper com a tradição. A gente precisa romper com essa questão da epistemologia eurocêntrica, né? Então, nesse meu livro que é um curso, eu trabalho muito a questão aí dos pensadores, como que se estrutura, né? E assim, querendo ou não, são o que a gente chama dos 3 porquinhos, né? Que é o Durkheim, o Weber e o Marx. A gente precisa, para amá-los ou para odiá-los, a gente precisa conhecê-los, né? E um livro de introdução à filosofia. O meu projeto inicial era fazer 3 livros, né? Introdução à história da filosofia, que eu ia abranger a filosofia antiga e medieval. O 2, que eu ia trabalhar só a filosofia moderna. E o 3, que eu ia trabalhar a filosofia contemporânea. Só que os outros 2 estão aqui no meu computador, mas eu não consigo transformá-los, materializá-los, porque toda hora eu mudo, toda hora tal. Mas esse aí saiu em 2016, é um livro também que ajuda muito os alunos a conhecer os primórdios ali, né, os sofistas, os socráticos, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, enfim. É um livro bem agradável também, tem 120 páginas, você lê, acho que num final de semana, dependendo. Muito bem, professor. Ah, sensacional. Aqui temos de direito constitucional e sobre eficiência do Estado no mundo globalizado. Olha, esse livro de constitucional, eu não vou ficar falando muito dele, porque ele está dentro daquele amarelo. Ele é um livro cortado, né? Porque aí eu dei ênfase na teoria geral do direito constitucional e na questão dos direitos fundamentais. Então, eu trabalho mais o artigo 5º, a questão dos direitos fundamentais, mas ele está inserido naquele grande guarda-chuva lá, que é o direito constitucional brasileiro. Agora, eficiência do Estado no mundo globalizado, foi a minha dissertação de mestrado. Eu trabalhei, assim, vou contar bem rapidamente, minha dissertação de mestrado foi interessante, porque eu cheguei com um projeto de mestrado em filosofia, e cheguei no mestrado em filosofia, e a banca falou para mim assim, olha, eu passei nas provas, tudo, só que na hora que eu cheguei na entrevista, falaram assim para mim, Antônio Carlos, o seu projeto é muito bom,
mas leva ele para uma faculdade, para um mestrado em Direito. Ele está muito jurídico. Falei, bacana. Esperei, virou o ano, aí eu fui numa faculdade de Direito, mesmo procedimento, passei pelas bancas, passei por tudo, chegou na entrevista final, falou, cara, gostei muito do seu projeto, só que ele está muito filosófico, né? Eu falei, poxa, eu tô ferrado. O jurídico fala que é filosófico, o filosófico fala que é jurídico, né? Então, o que aconteceu? Eu tive um certo problema, mas aí eu consegui dar uma adaptada e eu entrei na linha de pesquisa em Direito e trabalhei sobre a eficiência do Estado, né? Então, é um livro que vai trabalhar muito a questão da crise paradigmática, a questão da formação do Estado absolutista, do Estado liberal, do Estado neoliberal, do Estado do bem-estar, né? Do Estado democrático de direito, como que ele se estrutura, como ele se forma historicamente, e trago algumas reflexões aí sobre o impacto que a globalização traz aí na nossa vida, né? Sobretudo na questão da luta de classes, né? Sempre deixando claro que o meu referencial teórico é o Marx, né? É o materialismo histórico dialético. Então, eu sempre trabalho essa questão da luta de classes mesmo, como que ela se reconfigurou nesse mundo globalizado. Muito bom, professor. Inclusive, como você mencionou, né, anteriormente, essa necessidade de superar, né, o positivismo também no ensino jurídico, né, como você trabalha um pouco ali também na sua tese, né, bem interessante, né. E eu queria só destacar também sobre essa obra da eficiência do Estado no mundo globalizado. Achei muito interessante também que nós comentamos aqui em algumas aulas anteriores, né, sobre essa globalização também, do ponto de vista da literatura. Então, por exemplo, hoje a gente já consegue debater sobre a importância desses intercâmbios entre países de língua portuguesa, né? Então, o Brasil exerce um protagonismo, né, fundamental ali na literatura hoje, né, dialogando também com os escritores, as escritoras de Moçambique, de Angola, de outros países de língua portuguesa que às vezes não são muito lembrados, né? E o Brasil tem essa tradição diplomática também, né? De dialogar, né? De ser signatário, né? Dos documentos internacionais, como o professor já comentou aqui, né? Relacionados a direitos humanos, principalmente, né? Isso é sempre bom lembrar, né? Que nós temos essa tradição diplomática muito forte e que foi protagonizada por escritores também, né? Lembrando Guimarães Rosa, Clarice Lispector, né? Foram escritores e embaixadores do país também, principalmente no período do pós-guerra, né? E, finalmente, aqui essa obra, que foi uma das que me chamou bastante atenção também, professor, que é a de História e Cultura Afro-Brasileira, né? Opa, sim. Inclusive, acho que ela tá... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Depois, os alunos que quiserem me avisem, tá? Eu mando para vocês aí em PDF, tá? Esse foi um livro também que eu fiz na minha graduação de História, né? Nos meus estudos de História, eu trabalhei essa questão porque a gente pega os manuais antigos de História e a gente percebe que a cultura afro-brasileira, né? E a africana também, ela sempre é lembrada nas aulas de História com um tema muito relacionado à escravidão, né? Então, a gente sempre lembra, quando a gente pensa no africano, a gente pensa na escravidão. E nesse livro eu vou debater muito, eu vou esboçar uma reflexão sobre a Lei 10.639 de 2003, que foi alterada depois, né, pela Lei 11.645 de 2008, que é a lei que vai tornar obrigatório o ensino de história e de cultura afro-brasileira e africana, né, em todas as escolas públicas, escolas particulares, né, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, eu trago bastante reflexões aí, e uma reflexão que eu trago, primeiramente, é sobre a questão do escravo, né, a questão que o escravo foi sempre
a palavra escravo, a gente precisa compreender que ela está ligada estruturalmente a uma questão de produção capitalista, né? A escravidão tal qual nós conhecemos, que sempre teve escravidão no mundo, mas a escravidão tal qual nós conhecemos, sob o prisma racial e de superioridade de raça e de desumanização do outro, e isso está intimamente ligado a um plano de expansão do homem branco europeu. Então isso precisa ficar muito claro, porque a gente fala, os escravos egípcios, você lê lá na Bíblia que o povo de Israel foi escravo no Egito, né? É um outro tipo de escravidão, né? A gente está falando aqui de alguém que se julga uma sub-raça. Isso aí nunca teve, né? As pessoas proibir a questão do epistemicídio, que é a maior violência que os homens negros sofreram. Porque se a gente desconectar dessa nossa ancestralidade, tudo isso aqui não faz sentido nenhum. A gente precisa compreender que, assim, existe um país, que é o país que nós nascemos, um país abençoado por Deus e bonito por natureza, que nós vivemos, mas a nossa história não é só coisas lindas. Pelo contrário, a nossa história ela é sangrenta. Ela foi forjada com muita violência, né? Então, se você pensar que pessoas chegaram aqui no Brasil há 500 anos atrás com títulos, com dinheiro, com nome, com terras para produzir, para criar engenhos, capitanias hereditárias que foram passadas de geração em geração. Então, um tipo de pessoa chegou aqui para dominar e para explorar e para ter todo o aparato e incentivo da coroa portuguesa. Outras pessoas chegaram aqui transportadas, arrancadas das suas famílias, das suas tribos, e arrancadas à força. Que a gente fala, o africano, a África, são diversas etnias, diversas culturas, diversas línguas. A gente não pode reduzir tudo ao africano. São diversas etnias, diversos povos, diversas línguas, diversos dialetos, diversas riquezas regionais. E a gente junta tudo isso, joga dentro de um navio negreiro e eles vão ficar meses ali, dormindo no meio de excrementos, longe das suas famílias. Quando muitos morriam ali, né, na travessia, quando o cheiro de podre chegava lá no convés, içava e jogava no mar, né, os corpos podres, e os que sobrevivessem a essa viagem iam trabalhar o resto da sua vida debaixo de uma chibata, para enriquecer o homem branco. A gente não pode esquecer que a nossa história foi criada assim, porque senão a gente vai ficar aqui, o meu livro, que bonito, que legal. Não, a gente precisa mexer com alguma coisa dentro de nós e falar, que horrível. A gente precisa parar de perpetrar, de reproduzir essas injustiças. Então, a palavra escravo, eu já trabalho o meu livro, eu começo o meu livro falando isso, que ela não existiria a palavra escravo sem o significado do que é trabalho e das condições para o trabalho, na mão de obra, para a expansão capitalista. Então, a gente precisa deixar isso muito claro. Então, quando nós nos referimos em sala de aula ao escravo africano, nós equivocamos, a gente comete um erro, pois ninguém é escravo, né? As pessoas não têm, parece que é uma condição natural, e a gente naturaliza a escravidão. Eles não são escravos, eles foram escravizados, é diferente. Então, a gente não está lidando com escravos, a gente está lidando com escravizados, né? Pessoas que foram escravizadas com a tutela do Estado.
Então, hoje, o Estado tem a obrigação de fazer algumas reparações, políticas de cotas, eu não vou entrar aqui para a gente não mudar de assunto, mas, é mimimi, por que isso, por que tal, porque esse mesmo Estado foi o Estado que fundamentou a escravidão. Vê, a nossa primeira Constituição é de 1824, dia 25 de março, né? Tem até uma rua famosa aqui em São Paulo, 25 de março. Dia 25 de março de 1824 foi a nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial de 1824. E a Lei Áurea veio em 1888, ou seja, por 6 décadas, o nosso Estado institucionalizou a escravidão, porque ela era constitucional. Então, eu sempre falo para os meus alunos, cuidado com o que é legal e o que é moral. A obediência cega a lei. Quem faz as leis? Mas e quando o escravo coloca fogo na senzala, mata o dono da fazenda e foge para o quilombo? Essa violência é justificada, porque ele recebeu uma violência primeira. Mas nada justifica a violência. Vamos trabalhar dentro de um processo legislativo. Como que eu vou trabalhar dentro de um processo legislativo se quem faz as leis são os brancos? Para os brancos, a escravidão está boa. Mas o movimento abolicionista. O movimento abolicionista é feito por filhos de fazendeiros. Então, eu não vou ficar esperando que o branco decida a minha vida. Eu vou fazer uma revolução, eu vou mudar. Por isso que é o Dia da Consciência Negra, Zumbi dos Palmares. Então, eu trabalho muito essa questão, né? E a gente tem que pensar no negro no Brasil não só como uma questão de foi o escravo, desse passado escravocrata brasileiro, mas com as suas contribuições, né? Os pensamentos, a ideia, a própria criação da nossa epistemologia, a questão da música, da culinária, da dança, das religiões, né? Enfim, toda uma riqueza cultural que foi construída, né, no nosso país. E, para finalizar, é importante a gente ter essa consciência. O nosso Estado é um Estado racista estrutural. Então, quando eu digo para o meu aluno, professor, mas isso é legal. Certa vez foi perguntado para um político brasileiro, na época ele era deputado, perguntaram para ele, o deputado, o senhor recebe auxílio moradia, e o senhor é um dos maiores proprietários de imóveis do Rio de Janeiro, só tem um monte de imóveis no seu nome. Como que o senhor recebe auxílio moradia? Ele fala, é ilegal? Ele responde com uma pergunta, e o repórter fica quieto, ou seja, ele não está infringindo a lei. Então, cuidado, nem toda lei é moral. A gente tem que saber diferenciar o direito da moral, porque a escravidão foi legal, o apartheid foi legal, o nazismo foi legal. Tudo isso estava regimentado num código, numa legislação, né? Então é isso, eu trabalho muito essa questão de desmistificar, de desconstruir e de trazer aí, principalmente para o ensino nas escolas de ensino público fundamental, ensino médio, tanto da pública, da privada, essa imersão na nossa cultura afro-brasileira, né? Trabalhei isso aí no meu curso de História, de graduação em História. Maravilha, professor, muito bom, viu? A gente vai pedir para depois, se possível, o senhor compartilhar com a gente as obras muito, muito ricas, né? Você tocou num ponto aí muito interessante, né? Que recentemente a gente participou de uma banca de TCC de uma aluna aqui também, e ela defendia isso, né? De que nas representações ali de muitos livros de história ainda apareciam as populações escravizadas ali, trazia muito esse ponto do sofrimento, que é importante, né, ser colocado ali, mas faltava um pouco disso que você coloca no seu livro, né, as contribuições epistêmicas, né, os saberes, né, que nós herdamos, às vezes nem sabemos, mas usamos no nosso dia a dia, que são, né, de matriz afro-brasileira, né, de culturas afro-brasileiras, banto, né, que chegaram aqui, né, se desenvolveram, resistiram, né, e existem até hoje, né.
é muito importante, né? A gente gostaria de já fazer um encerramento para não ficar muito puxado para você, professor. A gente sabe aí da agenda lotada que é, né? A vida aí de todos nós também, né? Então, queria, assim, agradecer em nome da turma, tá? Agradecer imensamente aí essa interdisciplinaridade, poder dialogar com um especialista do ramo jurídico é muito gratificante para nós, com certeza agregou muito para nós, né? Muito obrigado e fique à vontade também se quiser fazer alguma consideração final, né? E o espaço sempre é aberto para você aqui conosco, viu? Meus queridos, eu só tenho que agradecer, que isso, não se preocupem, é porque já está extenso, né? Daqui a pouco ninguém mais vai aguentar ouvir minha voz. Mas, assim, foi muito prazeroso, foi uma tarde gostosa. Estou à disposição quando precisarem, quiserem bater um papo, tomar um café, conversar, estarei sempre aqui à disposição, porque são tardes muito construtivas para nós, né? E se me permite uma consideração final, eu queria dizer que, assim, nós, educadores, nós nós somos condenados, né? Nós somos condenados a ser otimistas. Nós não temos a opção de ser pessimista. Às vezes eu estava na sala dos professores e eu ouvia, você vai dar aula para aquela turma, ali não vai dar em nada. Aí eu pensava, então, poxa, se eu já acho que não vai dar em nada, o que eu estou fazendo aqui? Então, a gente não pode, mas você é muito utópico, você vai mudar. Bem-vindo à educação. Se você não é utópico, você não é sonhador, se você acha que não é possível mudar o mundo, você não pode ser educador. Vai fazer outra coisa. O educador, ele tem isso já. Mas você é bobo. É óbvio que a gente tem que tomar cuidado entre o idealismo e o realismo. De vez em quando a gente precisa estar com o pé no chão, mas a gente nunca pode parar de sonhar, né? E assim, pegando uma palavra, uma frase que é atribuída ao Gandhi, né? Eu quero ser a mudança que eu quero ver no mundo. Eu preciso ser essa mudança que eu quero ver no mundo. E outra frase também de efeito aí, o professor está cheio das frases, que vai vindo na cabeça, né? O Nelson Mandela, quando ele diz que a educação é a arma mais poderosa que nós temos para mudar o mundo. Se alguém tem uma arma, um instrumento que pode mudar, eu posso mudar o mundo todo, professor? Não, mas eu posso mudar o meu mundo. E a partir do momento que eu mudo o meu mundo, eu mudo o mundo das pessoas em minha volta, da minha casa, do meu bairro, da minha escola, do meu trabalho, da minha sociedade, do meu planeta. Então, se cada um... professor, mas às vezes parece que eu estou num oceano com uma xícara, tirando a água do oceano com a xícara. Pois é, bem-vindo à educação. A educação é isso. Tem um poema, não me lembro, acho que é do Fernando Birri, não tenho certeza, ele diz que o que é a utopia? Eu olho para o horizonte e vejo o horizonte, eu falo, eu vou alcançá-lo, eu vou lá, eu vou alcançá-lo. E aí eu dou 10 passos, ele dá mais 10 passos, ele fica 10 passos mais longe. Aí eu dou 20 passos, ele anda mais 20 passos. Aí eu corro horas, e ele também se distancia horas. É proporcional o esforço que eu faço com o distanciamento dele. Ou seja, então qual é a lógica disso? Por que eu corro atrás de algo que eu nunca vou alcançar? Por que existe a utopia? Por quê? Qual é o sentido da utopia? Qual é o sentido do sonho? Qual é o sentido do horizonte? É não parar de caminhar. Enquanto eu estiver olhando para o horizonte, eu caminho, eu luto, eu resisto, eu faço. Eu não posso parar de correr. Andamos sobre uma fina camada, né? Tem um filósofo contemporâneo aí brasileiro, que é meio modinho, o Luiz Felipe Pondé. Eu não gosto muito dele, não, mas ele é inteligente, fala algumas coisas interessantes, a gente filtra, né? Ele diz sobre Bauman, eu estava falando uma vez sobre o Zygmunt Bauman, ele disse sobre a modernidade líquida, né? Ele disse,
caminhamos sobre uma fina camada de gelo. Eu não sei para onde eu estou indo, eu só sei que eu preciso caminhar, porque se eu parar, eu vou cair. Então a gente caminha. E a educação é isso, é uma luta constante de nós com os nossos sonhos. Mas eu digo, é extremamente gratificante. Estava certo o tio Ari. Eu sempre falo assim com o tio Ari, porque eu tenho intimidade com ele, com Aristóteles. Lá na Grécia Antiga, ele dizia que a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Eu acho que eu queria encerrar com essa fala. Muito bem, professor. Muitíssimo obrigado, viu? E vamos seguir nesse debate de ideias em eventos futuros. Muito obrigado por dividir o seu tempo conosco, sua experiência conosco hoje, tá bom? Tá ótimo, meu querido. Um abraço a todos. Quem quiser depois, eu vou deixar aqui meu Instagram, @professor_Antônio Carlos. @professor_Antônio Carlos. Vai lá no Instagram, me chama lá no... Como é que chama? No direct, né? E quiser, eu mando meu e-mail também, eu já passo tudo depois. E aí a gente faz esse intercâmbio de material, troca as coisas, e que vocês precisarem dos meus livros, estão à disposição pública aí, estão disponíveis todos, tá bom? Muito bem, gente. Muito obrigado aí para todos que nos assistiram. Vai ficar gravado aí também para a gente repassar depois. Valeu, gente. Eu vou encerrando aqui a transmissão, viu? Obrigado. Um abraço a todos.